Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 18 de janeiro de 2023, uma quarta-feira. E vou logo ao título, que é sobre uma palavra, talvez a segunda palavra mais usada incorretamente entre os cristãos brasileiros, pelo menos até onde eu conheço, mas não só entre os brasileiros, tá? Menos mal usada entre os luteranos, talvez, porque já tem um pouco de experiência com essa palavra, a palavra graça. A primeira palavra mais inescrupulosamente usada é a palavra Deus. Tem gente que usa a palavra Deus para várias coisas imaginárias, tá? E a palavra graça, infelizmente, principalmente a partir da teologia da prosperidade, é usada muito mal. Foi misturada com a palavra milagre ou com a palavra mágica. Foi misturada com a palavra mágica. Um dia eu ouvi num programa ouvi falar que teria acontecido num desses programas desses pastores mágicos, em que ela foi perguntada qual a sua graça recebida para uma mulher, para uma depoente, que disse ter recebido uma graça. Ela disse: a maior graça que eu recebi foi o perdão dos meus pecados, uma nova concepção sobre a vida. Aí o pastor teria dito: sim, mas conte da sua graça. Ele estava achando que ela estava falando uma coisa menos importante. Ele queria saber uma coisa importante, tipo assim: houve alguma cura milagrosa? Você ganhou um dinheiro especial? Aconteceu alguma mágica na sua vida? A compreensão totalmente equivocada da palavra graça. E o título para hoje é: a meritocracia não tem nada a ver com a graça de Deus. A meritocracia não tem nada a ver com a graça de Deus. E num país capitalista, num país, num mundo apegado ao material, num mundo apegado ao dinheiro, num mundo apegado à competição por dinheiro, nós nos tornamos frios e calculistas. Então nós vivemos competindo pelo dinheiro, esquecendo a existência da vida nos outros. As pessoas têm capacidades diferentes. Isso não significa mais ou menos mérito. A justiça amorosa, que não só Deus quer dar, mas Deus através de nós quer dar. E nessa justiça amorosa todos têm o mesmo direito. O direito à vida plena não é dada por meritocracia, mas por graça. Isso nos deveria ajudar a refletir como deveria ser o nosso mundo do dia a dia, o mundo do trabalho, da economia, da justiça social. A meritocracia desse mundo materialista, ganancioso, a meritocracia deste mundo não tem nada a ver com a graça de Deus. E nós queremos o mundo de Deus, não é?
Mas aí a teologia da prosperidade acabou com a palavra de Deus, né? Tornou ele um mágico de coisas materiais. O primeiro versículo para hoje vem de Êxodo, capítulo 15, versículo 13. Êxodo, o livro que conta da libertação dos escravos, que é a primeira grande mensagem da religião judaico-cristã. Deus é libertador dos escravos. Então, primeiro versículo, Êxodo 15, 13, com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. O povo de Deus, escravo liberto. Não por mérito, mas por amor. Certo? E o segundo versículo, 1 Pedro 3, 18. Também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, pelos pecadores, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morreu sem mérito, os pecadores. Morreu pelos sem mérito. Como é que será que esse Deus da graça quer que a gente viva? Por meritocracia? Que a gente calcule o amor, a justiça que os outros merecem por meritocracia? No dia a dia, estou falando no dia a dia, na organização política, social e econômica também. A gente calcula o valor dos outros pelo mérito? Se a gente é cristão, se a gente segue esse Deus libertador dos escravos, que morre pelos injustos, que se dá. E a oração vem de Philipp Friedrich Hiller. Jesus Cristo é quem fundou a comunidade, a igreja, que o honra como cabeça desta comunidade, da igreja. Esse Cristo que morre pelo injusto. Ele a resgatou com o sangue, batizou com o Espírito, e ela vive porque crê neste Deus. Esse Deus que dá graça e não é por mérito. A meritocracia não tem nada a ver com a graça de Deus. O primeiro texto vem da carta aos Romanos e fala sobre o Israel que confunde religião com ações de mérito. A religião legalista, né? A religião onde se obedece leis em vez de amar, em vez de fazer justiça amorosa, justiça amorosa. Então, primeiro texto, Romanos 9, 31 até 10, 8. Israel buscava uma lei que trouxesse justiça para si, e não a alcançou. Porque queriam fazer isso por lei, e não por amor. Ter uma religião justa. Israel procurava justiça para si. Eu sou amado por Deus através de obediência à lei. Porque não alcançou? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras, por mérito.
Estão entendendo? Por isso Lutero diz, às vezes obedecer aos 10 mandamentos é pecado, porque é buscar por mérito e não por graça, por amor. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Deus disse, eu vou colocar uma pedra de tropeço para Israel. Como está escrito, eis que ponho em Sião, em Jerusalém, em Israel, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia e aquele que confia nessa pedra de tropeço jamais será envergonhado. Jesus é pedra de tropeço para esses que confiam na meritocracia. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Embora não esteja acontecendo, né? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Sim, eles têm todas aquelas leis. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento da verdadeira graça. Porquanto ignoram a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Eles querem produzir a meritocracia da religião, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E o segundo texto, vou ter que ser bem rápido, que o tempo está se escoando, é de Gênesis 8, 1 a 12, eu acho que eu vou ter que resumir. Não, vai dar para ler. Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, né, no dilúvio, e fez soprar um vento sobre a terra. Parou de chuva, as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco, a fim de 150 dias as águas tinham diminuído, e no 17º dia, ao 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, o número mítico, 40, Noé abriu a janela e fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas ele logo voltou. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar. 7 dias depois soltou outra pomba, e esta veio com uma folha em seu bico. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha. Né? Esse é o texto. Estou pulando algumas partes para dar tempo de a gente passar. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou uma pomba, mas desta vez ela não voltou. Pela graça de Deus, sim. E a nossa meritocracia, que acredita em nossas forças, em nossa justiça, em nossa religião criada, onde nós achamos que somos justos, isso não tem nada a ver com a graça de Deus. Onde nós queremos nos tornar justos pelas obras, pelo cumprimento de leis, por uma religião meritocrática. Isso não tem nada a ver com a graça de Deus revelada em Jesus. Um bom dia.